O que eu aprendi sobre o comunismo? Todo comunista, ele gosta da insegurança. Por quê? Porque a insegurança atrapalha a produção, atrapalha a economia, atrapalha o crescimento e o crescimento privado. E o comunismo é contra o crescimento privado, é contra a saúde privada. Por quê? Porque o comunismo ele quer destruir o privado para criar o público, para que tudo seja público, para que tudo seja de um só dono, que é o governo. Então a criminalidade, todo esse tipo de coisa, a invasão a propriedades rurais, tudo isso favorece ao comunismo. Então um ladrão de celular, ele favorece ao comunismo por quê? Porque o ladrão de celular, ele pelo menos nessa fase em que o comunismo está sendo iniciado, está sendo construído, ele precisa da insegurança. E aí, por que o ladrão rouba? Ele não rouba para usar, porque ele sabe que se ele estiver usando ali, o dono pode perceber que o celular é dele. Então ele rouba para vender. E aí, ele rouba por quê? Porque está ainda privado, né? Então ele rouba e tem para quem vender. Mas se for público, o governo que vai dar um celular para cada pessoa, o governo vai ter ali, as pessoas que vão, quando precisar de um objeto, vai buscar, o governo vai fornecer para todo mundo. E aí não vai ter mais roubo. Mas até lá vai ter. Então a gente percebe claramente quem quer o comunismo, quem quer que seja praticado o comunismo, através das suas ações, através das suas falas. Quem diz que tem orgulho de ser chamado de comunista, orgulho de ter colocado comunista no governo, no poder, ou ele está mentindo, ou ele realmente é favorável ao comunismo. E se for comunista, não tem nada de errado, é um regime. Só que esse regime, onde foi colocado em prática, já destruiu a economia, já destruiu o país e deixou as pessoas na miséria. A gente tem o exemplo de Cuba e Venezuela, e outros países liberais não tem muita amizade com ele, então ele não tem com quem negociar, ele não é autossuficiente, e aí ele precisa da relação com outros países, mas ele não tem boas relações, então a população sofre. Então as pessoas que não querem ele é por conta disso. E a metade da população a gente está vendo que ela é contra isso, contra o comunismo. Por isso que existem muitas pessoas lutando contra o comunismo. Para ser instalado o comunismo, além de destruir a economia, ele precisa... ele é contra as religiões, ele é contra as famílias bem organizadas, bem estruturadas. Por quê? Porque tudo isso favorece uma economia forte, o setor privado forte. São as pessoas que estão ligadas a uma religião, que estão ligadas a um ser supremo, que estão numa boa família, que constrói riquezas e que administra essa riqueza particular e, portanto, é contra o comunismo. Então, essa ideia de se juntar vários países, um bloco de países para formar o Fórum de São Paulo, para ter uma ajuda mútua ali, na hora que precisar de uma eleição, um ajuda o outro, um empresta dinheiro para o outro, bloco de países comunistas, porque eles acreditam que, dessa forma, eles vão ficar mais fortes para poder colocar em prática o comunismo no mundo. Só que o resultado que a gente vê dos primeiros que conseguiram já elevar a um grau de comunismo nos seus respectivos países já produziu tanta miséria, então por que a gente vai continuar querendo colocar também o nosso povo, nosso país, debaixo desse regime, né? Então é por isso que as pessoas lutam contra o comunismo. E o comunismo também ele não permite uma variedade. Cada vez mais ele é unificado, cada vez mais ele é monopolizado. Só vai existir uma marca de cada coisa, só vai existir uma possibilidade. As pessoas, elas vão ter ali a ajuda do governo, só que o governo vai ditar tudo na vida dessas pessoas. Qual a religião que elas podem seguir, a televisão que elas podem assistir. Então, vai chegar um dia que você não pode falar mal do governo, senão você vai ter uma sustentação ali, você vai ter um benefício do governo, mas se você for contra o governo, se manifestar contra, aí você já perde ali, você já perde aquele benefício. Então, é dessa forma que funciona. Então, uma pessoa que quer instalar o comunismo, mesmo que ele saiba como fazer para a economia crescer no país, mas ele não vai lutar para fazer com que essa economia cresça, mas com que ela diminua, com que o mercado seja quebrado, porque é isso que o comunismo
quer, né, para ganhar caminho, para ganhar espaço. Beleza? Foi isso que eu aprendi sobre o comunismo.